Então, eu queria agradecer pela presença de vocês dois no podcast do Cibima desse semestre. Nós estamos vivenciando esses dias a Semana Maranata, cujo tema é liberdade religiosa. Então, deixa eu apresentar para vocês. A gente está aqui com o André. André é discípulo de Jesus Cristo, primeiro de tudo, mas também é um agente do Estado, né? Trabalha como promotor de justiça e tem nos servido esses últimos 2 dias. Também temos conosco o pastor, também professor de Direito, discípulo de Jesus Cristo, irmão Glauco, que tem sido jurista, professor, escritor, trabalhado bastante na área do direito. E eu sou diretor do seminário e servo do Senhor, discípulo de Jesus. Queremos aprender sobre essa temática tão importante. Então, nós temos algumas perguntas aqui, tá bom? E aí a gente vai se guiar por isso. Vamos começar sobre a pertinência de um assunto como esse, liberdade religiosa. Por que seria tão importante um seminário ou qualquer instituição pensar sobre isso? Por que isso é pertinente? O que vocês acham? Tanto faz. Eu entendo que a liberdade religiosa é muito importante a gente entender o nosso papel. O direito corresponde a um dever. Então, ao mesmo tempo que nós temos direito de liberdade religiosa, nós temos deveres de respeitar a liberdade religiosa do outro, de quem nós discordamos, né? E tudo isso. Então, eu acho que tem muitas questões práticas envolvidas e é um assunto que a gente precisa entender bem, porque o conhecimento bíblico, nesse caso, é muito importante, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tem muitos conceitos fundamentais ali, mas tem uma parte que a gente precisa conhecer a legislação brasileira, né? E como ela tem sido interpretada dia a dia, né? na jurisprudência. Então, acho que é uma questão importante para o discípulo de Cristo, como indivíduo, saber se portar, o grupo dos cristãos saberem se portar e as igrejas como organizações também saberem seus direitos e deveres nessa seara. Então, é um tema bem importante e prático. Massa. Excelente. Quer acrescentar alguma coisa? A religiosidade é uma dimensão da natureza humana. Então, todo ser humano, diferentemente dos animais que vivem apenas no nível dos instintos, ele procura sentido para a sua existência. De onde eu vim, para onde eu vou? Quer dizer, essas perguntas é que nos fazem peculiarmente humanos. E elas são perguntas religiosas. Há alguns autores, inclusive, que eu considero que estejam corretos, que consideram que a religião não é nenhuma dimensão como se fosse uma alternativa a outras da natureza humana. É o âmago do ser humano. Então, negar a liberdade religiosa é suprimir praticamente a humanidade. Então, todos nós estamos à procura de sentido e não adianta impor a alguém um sentido da vida forçosamente. A própria noção de fé presume um assentimento espontâneo, voluntário, não imposto, não coercitivo, né? A imposição faz hipócritas, mas crentes não nascem de imposição. Então, é muito importante dar a todos essa liberdade de procurar o sentido. Na verdade, quando a gente tira a liberdade religiosa de uma pessoa, a gente está tirando a liberdade dela de fazer perguntas. E as perguntas que são essenciais. Se ela não fizer essas perguntas e não tiver liberdade para procurar as respostas, nós estamos suprimindo a própria humanidade delas. Então, daí a gente vê a importância da liberdade religiosa como um bem a ser resguardado. Interessante. Legal. Então, liberdade religiosa nada mais é do que admitir essa existência para além do que é físico e permitir que essa procura, né, voluntária aconteça. Tá, mas aí vamos tentar definir algumas coisas. A gente pensou um pouco sobre direito fundamental, direito religioso, direitos humanos, direito natural. Como é que a gente define esses termos? Eles são a mesma coisa? São aspectos de um mesmo conceito? Tá, me ajudem com isso. Pensando no pessoal que não faz a menor ideia. Direito, como assim? Direito humano? Como é que é? Ajudem aí. Desde a Idade Média e da época patrística, né, que os cristãos encontraram uma convergência no que a Bíblia dizia
e no que alguns filósofos falavam. Era acerca de um direito natural, de valores morais, éticos, inscritos na natureza humana, no coração e na consciência do homem, né? Paulo fala disso na carta aos Romanos, quando diz que até os gentios que não conhecem a lei por revelação e agem de maneira, pelo menos exterior, né, condizente com os preceitos da lei, no que mostram a obra da lei escrita em seus corações. Então, os pais da igreja, naquele momento pós-apostólico, para defender a fé cristã diante dos pagãos, eles viram que nos escritos de filósofos gregos se fazia menção a essa ideia. Então, eles usaram como um ponto de contato, tomaram para poder mostrar que eles tinham um pensamento que os filósofos puderam reconhecer e, a partir dali, desenvolveram outras coisas. Isso, durante a Idade Média, também teve amplos desenvolvimentos, mas o período medieval, como o período da Antiguidade, via esse direito natural mais como uma ordem de deveres. Então, digamos assim, aquele que governava, ele estava sujeito a esses deveres, mas não existia uma autoridade acima dele para exigir que ele os cumprisse. Ele os cumpriria voluntariamente, quando muito ele responderia apenas perante Deus, porque o direito natural só era visto como uma ordem de deveres. Com a reforma protestante, se ressaltou a individualidade humana, porque através da justificação por meio da fé, o indivíduo ele é reconhecido por Deus diretamente, enquanto pessoa que crê. Ele é declarado justo pela imputação da justiça de Cristo e aceito na presença de Deus sem a mediação de uma instituição. No período medieval, o direito era estamental. Então, você tinha o clero com certos privilégios, a nobreza também, o homem comum com menos privilégios. A pessoa se afirmava diante do Estado a partir do estamento que ela pertencia, não enquanto indivíduo. Isso era um reflexo da concepção religiosa, que dizia que a pessoa só poderia se apresentar diante de Deus através da igreja, através da mediação, através dos sacramentos que um sacerdote administrava. Então, o sacerdote mediava, ela não tinha essa questão de se colocar diretamente diante de Deus. Com a reforma, veio essa compreensão de que o indivíduo diante de Deus é visto sem um estamento, sem uma mediação, através da fé direta em Jesus Cristo. Esse sim é o único mediador. Então, isso despertou implicações sociopolíticas. O período era um período em que tudo que se desenvolvia no plano religioso tinha repercussão em outras concepções. Então, deu origem a um tipo de constitucionalismo no qual se reconhece os direitos individuais frente ao Estado. Se até o indivíduo perante Deus é reconhecido como tal, por que não seria perante o Estado? Então, o direito natural passa a envolver não apenas uma ordem de deveres, mas também uma ordem de direitos naturais. E agora esses direitos são oponíveis àquele que detém o poder. Eu posso arguí-los diante daquele que detém o poder. Olha, você está violando um direito natural, né? Então não é uma coisa só para ele cumprir na espontaneidade, mas que eu possa reivindicar, né? Então nós tivemos esse acréscimo, esse adendo que foi muito importante para a formação do constitucionalismo clássico, das garantias de liberdade e direitos individuais das pessoas. Massa. Isso. E acho que direitos humanos a gente pode conceituar de forma bem objetiva, né, como direitos que decorrem do próprio fato de ser humano sem nenhum adjetivo. Então, você não tem categorias de seres humanos, né? Você tem indivíduos, que é bem de acordo com a mensagem bíblica de imagem de Deus, né? De criação e imagem de Deus, independente de qualquer condição, de qualquer adjetivo. Então, isso, você tem, o sistema de proteção de direitos humanos hoje, ele vai nessa linha de proteger qualquer indivíduo, independente de cultura, de época, de qualquer forma de governo, e eles normalmente são previstos em documentos internacionais, né? E os direitos fundamentais seriam a concretização dos direitos humanos no plano interno de cada Estado, a gente poderia dizer dessa forma, certo? E aí seriam previstos em constituições, em leis, buscando tornar mais específico aquele direito de acordo com as peculiaridades de cada país, né? De cada Estado. E aí pode ter alguma variação de acordo com a época, a cultura, a forma de governo, né? E até as condições econômicas do Estado de prover um determinado direito, tá?
Então, acho que de maneiras gerais seriam isso. Direitos humanos valem globalmente para todos, né? Direitos fundamentais seriam a busca de concretizar esses direitos humanos de acordo com a realidade de cada Estado, usando a estrutura de cada Estado também, de fiscalização e tudo mais. Excelente. Alguns disseram, que é uma pergunta meio capciosa, que colocaram aqui, tá bom? Eu espero que vocês consigam responder. Alguns disseram que, dentre esses vários direitos que nós temos, direitos humanos, um deles, obviamente, não é o direito simplesmente de crer, mas de professar essa crença que se tem, né, de maneira privada e pública. E durante essa época da calamidade, do Covid que aconteceu, como vocês acham que o nosso... o cristianismo, de maneira geral, não pensando nas instituições que deveriam ou não deveriam fazer, mas de maneira geral, o crente, o discípulo de Jesus, como é que a gente lidou, a avaliação de vocês, agora 2 anos já se passaram quase, como é que a gente lidou com isso? Pode, não pode, a gente deveria ter argumentado, olhado mais o direito natural, não, isso aqui não pode ser removido, isso aqui não pode ser cesseado sob pena de... Como é que vocês veem isso olhando para trás? Eu entendo que o Estado ele poderia estabelecer regras sanitárias, como distanciamento, recomendar um álcool para limpar as mãos, embora se saiba hoje que não tem eficácia, até máscara, ele poderia estabelecer uma coisa desse tipo. Mas fechar uma igreja, não haver os cultos, aí eu acredito que isso foi um abuso. Porque nós entendemos que a atividade que a igreja exerce, ela é essencial. Há pouco eu disse que a liberdade religiosa tem a ver com a procura do sentido da vida. Uhum. Essa procura do sentido da vida se torna mais importante quando a vida está fragilizada, quando há possibilidade de morrer. É nessa hora que as pessoas querem encontrar um sentido. Então, é um momento em que a igreja não pode fechar suas portas. Abraham Kuyper, que viveu um período de uma situação semelhante, ele dizia que a igreja deveria cooperar com o Estado, mas cooperar ativamente, orando, tendo reuniões de oração, como acontecia nas crises passadas, onde as igrejas oravam, os estados, né, eles pediam as orações da igreja. Então, por exemplo, o serviço de capelania, um pastor para estar com uma pessoa dentro do hospital, no momento em que ela está partindo, como não poderia ter sido prestada essa assistência? Se a gente for olhar a Constituição, a gente vai ver que a capelania militar e a capelania hospitalar é exatamente para situações extremas. Você envia um capelão junto com o exército para um campo de batalha, ele arriscando a vida dele, mas para ele dar um sentido à vida daquelas pessoas que poderão morrer a qualquer momento. E da mesma forma, numa situação em que a pessoa está no leito de morte. Então, eu entendo que algumas limitações poderiam ser feitas desde que não houvesse o cancelamento das reuniões. Para a gente encontrar assim, um caso, para fazer uma analogia, eu lembro que a igreja primitiva ela teve os seus cultos considerados ilegais em Roma, e os cristãos não deixavam de se reunir com base em Hebreus 10, não deixando de congregar. Como eles não podiam se reunir publicamente sem serem encontrados e pegues, eles reuniam-se em catacumbas. Eu já entrei numa catacumba quando eu estive em Roma. É uma região totalmente fechada, portanto não tem circulação de ar. Hoje a gente visita como turista, mas naquele tempo tinha cadáveres ali. Todo tipo de bactéria, todo tipo de doença você poderia pegar. Então os cristãos preferiam se reunir num local não arejado, com cadáveres, com
micróbios, bactérias, Riscos, o que né? fosse, mas não deixavam de se reunir. Então, eu entendo que a igreja deveria ter sido convocada pelo Estado, nesse momento, para colaborar. E o Estado poderia ter estabelecido algumas orientações sanitárias, né? Mesmo sabedor de que com aquelas orientações poderia acontecer alguma coisa, aquelas pessoas que iriam, elas estavam assumindo o risco, porque elas queriam saber elas queriam que a vida delas tivesse sentido naquele momento. E eles estariam orando por aqueles que estavam padecendo. Tá bom. André, o que acha? Eu acho realmente a questão de fechamento de igreja é uma questão drástica, tá? Mas eu não vejo, no caso, como um problema por si, certo? Eu fico imaginando um paralelo. Se tiver uma situação de guerra e tem bombardeios à noite e se tiver uma ordem geral para todos os estabelecimentos, todo mundo apagar a luz da casa para proteger vidas, para não ter um bombardeio, para não ser um alvo para os pilotos, certo? E você vai permitir apenas a igreja ficar acesa? Ou apenas igrejas e locais de governo, quartéis generais, certo? Então, eu entendo que é uma situação muito diferente, que o Brasil não tinha experiência de como lidar com isso, né? Ninguém sabia bem como lidar com isso, né? Fazia muito tempo. Acho que a maioria já achava que era coisa do passado, né? Como guerras também pareciam coisa do passado, infelizmente não são, né? Então parece que a gente está voltando para o começo do século passado em muitos pontos. E então, no final do dia, ninguém sabia muito como lidar e os governantes tinham que tomar uma decisão no final do dia, né? Então alguém tinha que decidir no final daquele dia, no final do outro, mesmo sem saber. Não sabiam, ninguém sabia no Brasil, né? Ninguém se preparou adequadamente também para isso. Todo parecia que ia ser mais uma daquelas gripes que ficava só na Ásia, né? Como já teve tantas, né? Então, de tempo, mas realmente chegar aqui com a gravidade que chegou foi algo realmente que assustou a muitos, né? O pessoal de governo não sabia bem como lidar, de saúde não sabia como lidar, né? Não tinha equipamentos suficientes. Então, numa situação dessa de calamidade, eu veria um problema, uma injustiça, né? Uma violação à liberdade religiosa se a igreja fosse tratada diferente de outros locais que tenha igual junção de pessoas. Então, tipo abrir um restaurante antes de uma igreja. Aí realmente seria uma violação, porque seria uma coisa completamente injusta, né? Mas então, quando bota para todo mundo... Que pelo menos aqui eu não acho que aconteceu. Certo? Aqui ele foi tratado como outros estabelecimentos semelhantes, com risco de contaminação semelhante. Certo. Então, eu entendo que houve um padrão objetivo para risco de contaminação de pessoas. Certo? Então, no geral, acredito que se buscou evitar um padrão de contaminação a partir do nível de agrupamento que há no local. Então, eu não vejo que houve algo para prejudicar as igrejas de forma alguma. Direta, né? Não vi isso de forma alguma. Entendo que foi tratado como um estabelecimento que tem aglomeração de pessoas. Como, pegando a ilustração da guerra, um estabelecimento que tem uma luz acesa naquele horário da noite. Certo? Então, não acho que violaria a liberdade religiosa num contexto desse de guerra. Você dizer que só os quartéis e as coisas estritamente necessárias vão estar com luz acesa e tudo mais, incluindo igrejas, né, devem estar fechados naquele momento. Podem se reunir no dia seguinte, pode se reunir à tarde, pode o que seja, né, no contexto de guerra. Pode se reunir, só não pode se reunir com luz acesa. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Regular a forma. Isso. Pode se reunir com a luz acesa, não precisa ser no prédio da igreja, mas você não pode dizer, as pessoas não podem se reunir para orar, para buscar a Deus. Né? Agora, o Estado pode regular alguma coisa sobre o prédio? Pode, até como regula para a gente poder construir. Isso. Está entendendo? Pode estabelecer que vai ser a luz apagada? Pode. Os cristãos, não podendo se reunir em cima, foram para debaixo da terra, né? Mas a questão é a questão de você não poder se reunir num momento como esse, que tem pessoas desesperadas e que só vão encontrar realmente conforto para as suas vidas através da fé, através do Evangelho. Entendi. Tá, então, talvez para alguns essa limitação para reunir fosse vista como uma remoção, uma dificuldade para que se exercesse esse direito à liberdade religiosa. Aí, pensando aqui em outra pergunta. Por exemplo, Tiago, só uma observação. Um pastor não poderia ir ao hospital
Eu lembro. Para visitar. E aí, se ele já tem esse direito garantido para ir ao hospital, é claro que ele está correndo um risco sempre, independente de ser Covid ou não, porque ele vai para o hospital. Mas é porque você reconhece, pelo menos na situação de normalidade, que uma pessoa, mesmo no fim da vida, ele tem direito de ouvir, de ter uma assistência. Então, essa parte aí é como se nós tivéssemos sido reduzidos só à corporeidade, como se a gente não tivesse outros aspectos da nossa vida, emocional, espiritual, a gente não precisasse, senão sobreviver e não tivesse necessidade de um conforto ou um sentido para aquele que estava passando. E essa de não poder acessar hospitais e tudo, eu realmente estou sabendo agora de que teria tido isso, né, de que teve isso. Então, isso eu acho que realmente seria uma vedação excessiva. Que aí realmente não faz diferença se até na guerra se vai, quanto mais na guerra se vai. Exato. Então, aí realmente é uma coisa excessiva. Agora, o templo aberto, com as portas abertas, para quem quiser poder entrar, aí realmente seria tratado de uma forma muito diferente de todo o restante da sociedade. Eu entendo. Pode ser justificado? Pode. Porque eu entendo que ela está numa situação, é realmente algo muito delicado. Mas eu, pessoalmente, não considero abusivo naquele contexto, tá? E não vi, pelo menos aqui, não, Fortaleza, no Ceará, não sei, em algum país, algum outro município, alguma coisa, se teve algum tipo de tratamento prejudicial para igrejas, né? De abrir outras coisas não tão essenciais e manter restrições à igreja, né? Mas, pessoalmente, não vejo um problema em si, uma restrição muito temporária, muito circunstancial, num contexto que não se sabia bem o que fazer. Talvez, se for ter uma próxima pandemia, né? Talvez, com um aprendizado que já teve, não se faça a mesma coisa. Coloca uma limitação, pode funcionar com 20% da capacidade, mas, por exemplo, alguma coisa. André, né? uma pessoa, por exemplo, vamos supor, uma igreja tinha uma congregação no interior. O pastor não poderia, em certo estágio da situação, ele não poderia viajar. Aí tinha aqueles bloqueios, né? Aqueles lockdown. Ele não podia, quer dizer, ele era o pastor, tinha uma congregação lá, ele não podia visitar aqueles irmãos. Não, e o bloqueio, que o cara que estava mais em risco era o pobre do soldado que estava lá, né? Porque ele falava com todo mundo, né? Para perguntar onde é que você está indo, você ficava a meio metro do PM. Então, o pobre do PM tinha contato com todo mundo ali, né? Vários policiais pegaram Covid grave, vários morreram. Teve uma delegacia aqui que ficou sem policiais, praticamente. Porque ou ficaram internados graves ou morreram de Covid. Tá? Mas aí, de alguma forma, eles morreram de maneira honrosa, porque era um serviço que precisava ser feito e ele estava lá, um herói, né? Fazendo o que deveria ser feito. Estou pensando assim na cabeça do pastor. Eu preciso dar vida pelas minhas ovelhas. Sim. Eu preciso estar com ela quando elas mais precisam. Estou pensando assim na cabeça de um pastor. Para ele não teria nenhum problema morrer nessa situação. Sim. Tá entendendo? Se até o policial podia fazer algo que é muito questionável, né? Se é um bloqueio de uma cidade para outra, se você vai contribuir para disseminar um vírus, vai ser tecnicamente questionável isso, claro. Mas se o PM pode estar lá, o pastor poderia estar com um doente grave no hospital. Isso aí realmente acho que é absurdo, essa restrição. Tá, mas aí a gente chega nesse ponto, que é uma pergunta que fizeram aqui. Então, baseado nisso, na experiência que nós tivemos, nós consideramos que alguns direitos... Talvez a gente concorde que o direito à adoração à liberdade religiosa seja um direito fundamental, para além de ser reconhecido na Constituição, é uma coisa que está lá. De alguma maneira, esses direitos eles podem ser cerceados por outras razões. O direito de alguém, um direito fundamental, um direito natural, ele pode ser barrado, né? Pode ser impedido de ser exercitado por outras razões. Como é que a gente vê isso? Não estou pensando só, mas estou pensando em outros, né? Que você deu alguns exemplos ontem, por exemplo, a caixa de som, ou, barulho, não sei. Como é que a gente veria isso? Todo direito envolve deveres. Certo. Né? Então, você não pode pegar um direito e esquecer que existem os outros, extrapolar o significado dele. Então, eu dei até um exemplo extremo para ajudar a entender. Acho que pouca gente vai questionar que um homem-bomba, que ele está agindo com base em convicção religiosa. Isso. Ele está agindo. É crime o que ele está fazendo? Claro que é. Por quê? Porque tem o direito à vida das outras pessoas, da liberdade religiosa das outras pessoas. Então, a liberdade religiosa e de culto, né, que é um elemento central da liberdade religiosa, eles não são ilimitados. Eles precisam
coexistir com a liberdade religiosa de quem não exerce aquela religião, né, com a vida, a saúde, a privacidade de outras pessoas, né? Então, um exemplo que a gente falou, eu posso estar totalmente convencido que Deus me mandou pregar às 3 da manhã em cima de um trio elétrico ao lado de um hospital. Eu posso estar convencido. O Estado pode acreditar nessa minha fé, que Deus me falou isso. Ele pode acreditar, mas ele vai desligar a caixa assim mesmo, porque tem o direito à saúde, à privacidade, à tranquilidade de quem está no hospital, que precisa... Ele vai precisar equilibrar esses direitos no final do dia. Você vai ter que ter uma decisão que não viole, que não acabe com um dos direitos. Então, limite o mínimo de cada um deles para que cada indivíduo possa exercer o máximo os direitos que tem. Certo? Entendi. Então, essa é a ideia, essa é a lógica. O direito em si, ele é inviolável. Agora, o exercício do direito, ele sofre possíveis limitações. No exemplo dado, né, de um homem-bomba, ele vai tirar a vida de alguém que é condição para ele poder exercer o direito à liberdade religiosa. Então, ele está violando, quando ele viola a vida de uma pessoa, na verdade, todos os direitos dela, porque com a vida ceifada, tudo mais se perde, inclusive a liberdade religiosa. E se a preocupação é exatamente de que a religião não seja imposta, mas seja uma adesão, então, presumindo que eu esteja matando uma pessoa ou incomodando outra coisa dela, é como se eu estivesse impondo, na verdade, né, a minha convicção a ela. Entendi. Então, aí vai entrar outra coisa. Digamos que ele, então, deseje ser um homem-bomba, mas ele quer fazer isso sozinho, ele quer se explodir sozinho. Ele teria o direito, assim, hipoteticamente, ele teria o direito disso? A questão do suicídio é uma questão curiosa. A vida é um valor, ele estaria violando um valor assegurado. Mas você não pode dizer que ele está cometendo um crime tipificado em lei. O que o instiga ao suicídio, sim, mas ele que suicida, não. Por quê? Porque, por uma questão de política criminal, não existiria nenhuma pena que pudesse intimidá-lo. Já pensou em dizer assim, se você tentar o suicídio, você vai ser preso. Ora, se ele vai morrer, eu não tenho como intimidá-lo de forma nenhuma. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele criminaliza a instigação ao suicídio. Ele não aprova o suicídio. É dever de qualquer pessoa evitar que o outro cometa suicídio, se puder. Mas você não tem como tipificar aquele ato suicida como um crime, porque você não presume que ele vai ter insucesso e você não pode, de antemão, constrangê-lo a não fazer por qualquer ameaça, já que ele não teme perder a vida. Tá, interessante. Tá bom, quais são os principais conflitos que vocês acham entre liberdade religiosa e outras garantias constitucionais que nós encontramos hoje? Tem uma questão importante que é com o direito de não discriminação, né? A gente falou bastante ontem na segunda palestra sobre isso, né? Então, acho que esse seria um dos grandes, né? Em que momento você pode tratar diferente as pessoas. Se tratar diferente por motivo de religião é da própria essência da liberdade religiosa. Certo. Não tem sentido um ateu querer ser cardeal da Igreja Católica. É absurdo, né? Seria contra todo fundamento de associação religiosa, né? Então, você tem a liberdade religiosa individual e a liberdade de associação religiosa, de se associar com pessoas que comungam com as mesmas crenças suas, tá? Então, não há tanto problema você tratar pessoas diferentes por motivo de religião num contexto religioso, porque é da própria essência da liberdade de associação religiosa, né? A grande questão envolve questões identitárias, né? LGBT+, né? Que pode ter algum conflito, dependendo de como for a regulamentação, mas eu entendo que a melhor proteção para todos nesse aspecto é o máximo de liberdade religiosa possível. Então, é o Estado realmente não entrar nisso, respeitar a liberdade de associação de quem crê que o casamento é um instituto exclusivo entre um homem e uma mulher, de quem crê que não é e que pode ter um casamento entre pessoas de mesmo sexo, e respeitar a liberdade religiosa. A pessoa tem todo o direito, diante da lei brasileira, de abrir uma igreja para quem entende que o casamento entre pessoas de mesmo sexo é aprovado pela Bíblia.
certo? Perante o governo brasileiro... Não tem problema. Isso é neutro. Ele é neutro quanto ao mérito. E deveria ser, é isso que você está dizendo, né? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Porque já houve muita tentativa e erro para se chegar nesse modelo, né? Então, a gente percorreu nos últimos dias várias páginas da história e você tentar impor a uma fé pela força do Estado não deu certo. Não deu certo. Então, se cristãos em séculos anteriores tentaram fazer isso, acreditavam que seria uma coisa positiva, a história já mostrou que não é. Tá? E que o modelo de liberdade religiosa plena é favorável. Então, essa é uma decisão política do Estado, até que ponto ele vai proteger, vai reconhecer, se admite poligamia, não admite. Isso é uma decisão política do Estado. Tá? Mas as igrejas têm liberdade de interpretar os textos sagrados e se unir com pessoas que comungam da mesma fé, sem imposição, sem constrangimento do Estado, seja o Estado legislativo, executivo ou por decisões judiciais também. Ótimo. Acrescentar alguma coisa? Eu acrescentaria só o seguinte: independentemente da nossa fé, eu acredito que há razões constitucionais para o STF e o Conselho Nacional de Justiça não terem estabelecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, de interpretação do texto. Mas entendo que mesmo que não houvesse essas razões constitucionais, jamais, por exemplo, a união entre dois homens, duas mulheres, ou a união entre um homem e uma mulher deveriam receber a mesma denominação. Porque a gente chama por nomes diferentes, coisas diferentes, independente da gente chamar com os termos bíblicos, mas é a questão da natureza das coisas. A união entre um homem e mulher se caracteriza, no casamento tradicional, pela diversidade, homem e mulher, pela complementaridade que decorre da diversidade e pela fecundidade. Se eu pegar dois homens ou duas mulheres, eu não tenho nem a diversidade, nem a complementaridade e nem a fecundidade. Então, chamar tudo pelo mesmo nome é chamar coisas diferentes pela mesma coisa. Né? Uma das funções das denominações é distinguir coisas que têm uma essencialidade distinta. Agora, eu acho que esse problema com essas ideologias que têm surgido é a questão de saber o que se refere à pessoa e o que se refere ao seu comportamento. Né? As tentativas, por exemplo, de equiparar homofobia com racismo são totalmente impróprias. Ninguém escolhe... Primeiro, eu mesmo não admito o conceito de raça, né? Para mim, todo ser humano é filho do pioneiro casal. E não existe essa questão de raças. Aliás, eu acho que, como dizia Martin Luther King, o racismo só permanece porque a gente mantém o conceito de raça. Porque se nós não tivéssemos mais esse conceito, nós não dividíamos mais. Então, o segredo era, como ele dizia, era todo homem ser a imagem e semelhança de Deus e acabou-se, né? Mas ninguém escolhe a cor da pele. Eu não posso tratar uma pessoa diferente pela cor da pele, pelo lugar que ela nasceu e tal. Mas quando nós falamos de certas outras coisas, nós estamos falando do comportamento e não da pessoa, né? Das ações que ela tem praticado. É curioso que depois dessa decisão do STF, que equiparou homofobia ao racismo, depois veio uma pesquisa que foi considerada a maior pesquisa sobre a questão da homossexualidade do ponto de vista genético, que concluiu que não é genético. Não é genético. Não é genético. Eu até entendo que, obviamente, precisa de um cenário melhor para aproveitar essa oportunidade, mas no cenário melhor, juristas poderiam se valer dessa pesquisa para dizer que aquela decisão, antes dessa pesquisa, se baseou numa possibilidade que está descartada. Então, é questão de conduta, né? E nós, como cristãos, reprovamos determinadas condutas que nós consideramos que são imorais, que são pecaminosas, mas que não quer dizer que a gente esteja fazendo um juízo sobre a pessoa. É possível eu discordar de alguém e tratá-la bem. Eu acho que foi o John Stott que disse isso, mas posso estar equivocado, que quando a gente é capaz de discordar da conduta e amar a pessoa e tratá-la bem, aí é que a gente prova que a gente não tem discriminação. Porque se a gente, para poder
não discriminar alguém, precisa legitimar a sua conduta, aceitar. Então é porque a gente precisou se autoiludir quanto à conduta dela para não discriminar, porque a gente é incapaz de amar aquele de cuja conduta nós discordamos. Nós discordamos. Interessante. Então, eu faço essa distinção e com toda essa ideologia woke, né, tem havido um patrulhamento muito grande, um patrulhamento ideológico muito grande das nossas liberdades, dos nossos discursos, para enquadrá-los em discursos de ódio e coisa desse tipo, né? De maneira que temas como a ira de Deus ou a mensagem de arrependimento, as pessoas usam essas palavras, né, para tentar enquadrar no ódio. Né? Incitação à violência. Nós estamos falando da ira de Deus para que as pessoas saiam de debaixo dessa possibilidade. Né? Nós estamos falando de arrependimento de coisas que nós achamos que são comportamentos que fazem mal à própria pessoa que pratica. Claro. Então, nós não estamos odiando por causa disso. Nós estamos entendendo que determinadas coisas são males para aquela pessoa e queremos, por amor a elas, vê-las livres desses males. Muito legal. Isso é uma coisa que a gente mencionou ontem também, é que as igrejas elas têm toda a liberdade de entender, a partir dos textos sagrados, que um relacionamento entre pessoas de mesmo sexo é um pecado, da mesma forma que um relacionamento entre um homem e duas mulheres é pecado, da mesma forma que trair a sua esposa é pecado. Então é uma questão moral, certo? E que as igrejas, né, até algumas perguntas que foram feitas ontem, a gente sugeriu essa linha de ação. Como é que eu lido com essa questão? Eu disse, como é que você lidaria com um bígamo que chegasse na sua igreja? Que tem várias pessoas que têm entrado no processo em vara de família para reconhecer a união estável. É só porque é mais aceito, né? Oi? É só porque é mais aceito culturalmente um bígamo. Não sei. Estão pedindo para reconhecer como união estável. Poliamor, um homem, né? É isso. Um homem com Poliamor, duas mulheres, né? Uma mulher com dois homens, o que seja. Então estão pedindo, e aí, até onde eu sei, não tem decisões ainda de STF, STJ vinculantes, mas tem decisões já de primeira instância, segunda, né? Tá andando, não é muito a minha área de ação, mas sei que há esse tipo de coisa. Então, como é que uma igreja vai lidar com isso? Como um pecado. Lidaria como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. Mas amaria a pessoa. Sim. Sim. Mas precisa corrigir denunciaria esse pecado. É isso, é só isso. A gente, quando vocês acham que a igreja, de maneira geral, ela discrimina o pessoal da comunidade LGBTQ+, a gente não faz um bom trabalho em termos de fazer essa distinção entre a conduta e a pessoa. A gente coloca tudo na mesma e acaba rotulando aquela pessoa por aquilo e impedindo de exercer um amor. De maneira geral, a gente tem dificuldade com isso? Talvez o Brasil tenha dificuldade com isso. Era até o Império, a gente viu as ordenações filipinas, me parece. Está nas notas lá. Filipinas. Isso. Estabelecia pena de morte para relações entre dois homens. Sodomia. Era um crime de sodomia com pena de morte. Então, isso valeu no Brasil até o Império. Tá? Então, que tem uma cultura de tratar diferente, por exemplo, do adultério, né? Ou da traição ao cônjuge, o que seja, tem. O Brasil tem. Tá? Talvez o Ocidente tenha também. Né? Então, o Ocidente tradicionalmente tratou... O Oriente também, viu? Pronto, aí já ignora. Pronto. Então, que tem essa cultura de tratar como uma diferença de um adultério, esse tipo de coisa, sim. Tá? Também não tem histórico, pelo menos aqui no Ocidente, de ter um casamento entre pessoas de mesmo sexo. Então, em Roma, em parte da Grécia, Roma era socialmente tolerado, mas não se chegou ao ponto de ter um casamento. Então, isso é uma novidade aqui. Assim, de ter a legalidade do casamento. Isso. Uma família entre pessoas de mesmo sexo. Certo. Isso não houve, nunca houve no Ocidente. Sodomia era praticada, aceito. Isso, era uma prática, em algumas épocas socialmente tolerada, durante a maior parte do tempo, fortemente não tolerada. Né? Então, tem uma questão cultural forte. Tem uma sugestão, porque é só cultura? Assim, você teria alguma sugestão? Por que, depois de demonstrado que realmente nós tratamos com uma certa diferença, por que essa diferença? Por que nós discriminamos dessa maneira? Não colocamos todo mundo no mesmo? Eu acho que tem um ativismo forte. Uma parte do ativismo também assusta um pouco. E o questionamento do conceito de família.
Então, um adúltero, ele normalmente não está questionando o conceito de família. Ele tem a família, mas ele viola os seus deveres enquanto família, mas ele não está querendo mudar o conceito de família. Tá? Então, talvez, por conta de até da novidade do assunto também, né? E de um certo ativismo, né? E as reações são então, de acordo com que... Seria mais uma reação do que, rapaz, a gente faz isso por causa disso, é por isso que a gente trata de uma maneira tão diferente quanto... Estou tentando pensar aqui, sim. Eu estou com um texto na cabeça, assim, Sim. Um texto bíblico na cabeça, pensando... Estou tentando só entender o que seria essa... Todo assunto novo vai ser mais difícil. Então, é uma novidade da nossa época. A gente não tem um lastro histórico muito grande. Sobre liberdade religiosa, a gente já tem séculos de livros, autores, muita tentativa e erro e tudo. Sobre esse assunto, a gente não tem. Você vai voltar muito no tempo e não tem um pensamento muito longo sobre como lidar com isso. É algo que está sendo feito agora. Certo. Como algo que está sendo feito agora, a tentativa e erro vai estar sendo feito provavelmente na nossa geração. Então, é algo novo que a gente vai ter que lidar. A gente tem a tendência de se acostumar com a nossa tradição. Então, toda igreja, toda pessoa vai ter parte da sua cultura. Às vezes é muito difícil a gente separar o que é exatamente a mensagem do texto bíblico do que é a nossa cultura. É normal isso. Chegasse alguém da Índia aqui, ele ia ver coisas que a gente faz sem nem notar, que ele veria automático, como né? um automático, que a gente faz porque é da nossa cultura, assim. A gente nem pensou, a gente nem sabia que tinha uma alternativa, talvez, né? Mas, então, acho que é um assunto novo e que, vendo pelos versículos e tudo, os versículos que tratam da união entre pessoas de mesmo sexo, normalmente eles tratam de outros pecados também. Claro. Né? De adultério, de furto, de roubo, etc. Idolatria. Então, talvez a gente precise tratar como trata os outros pecados, certo? Não dizer que está tudo certo, maravilha, é isso mesmo. Também não tratar como o pior pecado da humanidade. Como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. Pela Bíblia eu não vejo que seja, também não. Entendi. Lembra da primeira pergunta, Cláudio? Se você acha que a gente trata realmente, que existe de fato uma discriminação sobre isso e se você teria uma razão, sugestão. Em primeiro lugar, uma coisa interessante, né, que foi dita até aqui. Na Grécia havia muita prática do homossexualismo, em Roma também. Mas aquela questão que eu havia falado do nome, né? Eles nunca equipararam a instituição do casamento com a constituição da família, exatamente porque entendiam que a família era um núcleo de perpetuação da sociedade, portanto envolvia o elemento de fecundidade. E mesmo havendo entre os antigos muitas práticas homossexuais, a própria Bíblia, né, fala da vida dissoluta dos gentios, eles tinham uma intuição de que aquela conduta era errada. Por exemplo, o Péricles ele fez leis para que adultos não entrassem em escolas de criança na Grécia. Era como elas irem para recrutar crianças para a homossexualidade. O pedagogo era o nome que se dava àquele que o pai colocava para acompanhar a criança até a escola, para ele não ser aliciado para a homossexualidade. Tem um livro de um jurista, Kelsen, né, que ele fala de inúmeras leis restritivas da prática do homossexualismo na Grécia. Tem um livro de Platão, O Banquete. É um livro interessante. Que eu me esqueci o nome do assediador de Sócrates, né? Daqui a pouco talvez eu me lembre. Ele diz que dormiu ao lado de Sócrates, porque todos se embriagam, né, para falar, e ele tenta levar Sócrates a uma relação homossexual, mas não consegue. Aí ele diz, quando acorda, que ele era um homem honesto, porque ele não quis. Né? Na obra de Aristófanes, o poeta grego, né, que ele faz lá diálogos de Sócrates, quando um quer insultar o outro, aí chama o outro de pederasta. Então era um insulto. A gente vê que até mesmo entre os homossexuais, quando um quer insultar o outro, eles vão fazer aquilo ali que é o que ele mesmo faz, né? Então, há uma certa intuição de que tem algum descompasso moral. Não está certo, não está certo. Nessa conduta, né? E o grego era diferente de nós. O grego ele tinha uma mentalidade filosófica e não sociológica. O que é que eu quero dizer? Quando uma coisa se generaliza entre nós,
a gente tem que normalizar, porque a gente é como se fosse sociólogo. Isso aqui se é o fato generalizado. O grego não, ele era capaz de ter aquilo generalizado, mas dizer, mas não é normal. Ele é capaz de estar praticando, mas eu estou praticando aqui, mas isso aqui não é o normal. O Platão, nas leis, né, ele fala contra relações homossexuais como uma proposta para a Grécia. Então, e lá havia muito, né? Então, o ser não gerava o dever ser entre eles. Não era porque está generalizado, eles, não é verdade. Eles conseguiam viver essa vida, digamos, dupla entre o que eles achavam e o que eles estavam até fazendo, né? Agora, na nossa igreja, por exemplo, lá, nós tivemos já a visita em mais de um culto de um transexual, bem tratado, bem acolhido, dizendo para ele que nós não concordávamos, mas sem nenhum problema, visitando-o, conversando com ele. Acompanhei muitas pessoas que vinham de uma vida de homossexualidade, se converteram, tiveram aquela luta no começo, caíram, se levantaram, se ergueram em nossa igreja e depois se libertaram disso aí. Nós conseguimos sempre, apesar das nossas posições, tratar com acolhimento. E eu me lembro que isso era da igreja evangélica de uma maneira geral. Tinha uma igreja evangélica aqui em Fortaleza que ela lançava um jornal onde ela fazia evangelismo entre os travestis e mostrava o número de travestis que se convertiam e as fotos do antes e do depois. Aliás, a igreja era um lugar de acolhimento dos homossexuais, porque eles eram todos hostilizados pela sociedade, viviam uma vida oculta, solitária. E a igreja era o lugar em que eles eram acolhidos, agora acolhidos para mudar, né? Eles chegavam lá quando eles não estavam aguentando mais, falavam, aquilo ali não levava ao desprezo, mas eles recebiam ajuda. Eu mesmo, quando bem jovem, eu fiz evangelismo dentro de boates gays. Eu com outros irmãos, íamos lá dentro para conversar com eles, evangelizá-los e tal. Então, era um lugar de acolhimento. Mas o que é que nós tivemos de mudança paradigmática? É que eles, com essas novas posturas ideológicas, passaram a dizer que aquilo que eles faziam não era motivo de vergonha, mas motivo de orgulho. Então, é o orgulho gay. Eles formam certas agremiações que dão acolhimento se você permanecer. É o contrário, se a pessoa deixar, aí eles hostilizam. Se a pessoa diz, eu sou daqui da comunidade LGBT, mas eu me converti e você crente, aí é o contrário. Quer dizer, a igreja acolhia, mas para a mudança. Eles acolhem, mas para a permanência. Né? E ensina a pessoa a ter orgulho daquele estilo de vida e tal. E tem um discurso muito bélico contra as igrejas. Eles promovem muitas ações contra qualquer discurso, para pedir indenização, para dizer que é homofobia e tal. Eu creio que isso criou um problema nos dias de hoje. Porque a igreja, ela não está atacando o homossexual, mas ela está atacando esse discurso e está certa. Né? Ela está atacando esse discurso que diz que isso é motivo de orgulho, que criminaliza a pregação de arrependimento. Então, esses movimentos eles estão atacando a igreja e estão numa guerra cultural, né, muito grande. Então, a igreja ela está na disputa com a militância nesse aspecto, né? Mas ela não está contra o homossexual. Como nós, por exemplo, somos contra o alcoolismo, mas nós socorremos o ébrio, o alcoólatra. Agora, se aparecer uma instituição aí defendendo que o alcoolismo é bom, a gente vai partir para cima, né? Porque a gente não está combatendo um alcoólatra, a gente está combatendo uma militância que está normalizando... Deseja normalizar. A coisa, né? Que vai impedir até as pessoas de se arrepender ou de querer sair daquilo ali, já que elas acham que é normal. Então, a gente precisa encontrar um caminho de sabedoria para poder a gente dizer que a gente está contra essa militância, mas a porta está aberta para o homossexual vir, ser acolhido. Ele não vai ser discriminado, ele não vai ser maltratado, embora nós vamos dizer que é pecado, mas amando, né?
que difere desse nosso discurso mais combativo contra uma perspectiva que, na verdade, é uma visão de mundo. Eles querem que toda a sociedade seja reordenada a partir de uma revolução sexual, onde não existe mais ética sexual. No plano sexual não existe mais o certo e nem o errado, não existe a noção de família. Há, às vezes, até um ar de superioridade para quem prefere uma relação homossexual. Então, a gente tem que ter a sabedoria para separar esses dois níveis, um no qual nós estamos envolvidos num forte combate, realmente, no campo do pensamento, e outro relativo a pessoas, né? Que às vezes dá a preocupação de que pessoas que estão nessa militância e amanhã querem deixar, possam temer ir para a igreja porque pensam que o discurso da igreja, no confronto com essa militância ideológica, significa algum tipo de recusa a ele, mas que não tem nada a ver com isso, né? E uma coisa importante é que a igreja não tem tomado ações políticas para criminalizar o casamento entre pessoas de mesmo sexo, a união entre pessoas de mesmo sexo, para voltar ao crime de pederastia que houve em séculos anteriores no Brasil. Então não tem uma ação hostil da igreja de atacar isso. Não tem esse movimento. Mas tem uma ação hostil, ofensiva, né? De parte, a gente não pode colocar, é muito variado, né? O movimento LGBT+, é muito, muito variado, mas de uma parte, talvez pequena deles, mas ativa, muito ativa, tem tomado ações ofensivas contra a igreja, né? Esse patrulhamento e tudo isso é um tipo de ataque, certo? Então, se há pessoas que atacam, agridem, humilham, matam, no limite, pessoas por discriminação, por LGBT, que sejam processados, julgados e presas. Certo? A igreja não defende essas pessoas, a igreja não promove essas pessoas. Não. E a igreja não promove ataques hostis contra o movimento LGBT em geral. Mas ela tem sido atacada por uma parte, talvez pequena desse movimento, mas uma parte muito ativa, muito ofensiva, radical muitas vezes, buscando criminalizar a igreja. Tá? Então a igreja está se defendendo de um ataque, de um assunto novo, que não tem séculos de pensamento e tentativa e erro sobre isso. O assunto não está dizendo é discriminação em relação a isso, né? Esse criminalização da crítica a um comportamento que historicamente foi proibido no Ocidente. Certo. Então, esse comportamento, essa identidade, comportamento, o que seja, né? Historicamente, o Ocidente foi contrário a isso. No Brasil, por decisões judiciais, né, do STF, tem sido autorizado, permitido, e uma parte desse movimento LGBT, não satisfeito com a obtenção das suas principais pautas de reivindicação históricas, tem patrulhado pastores, buscado prejudicar financeiramente instituições religiosas que não estão atacando eles. Estão simplesmente dizendo o que a Bíblia diz há milênios e o que a igreja defende há milênios. Ninguém está tomando uma ação hostil contra o movimento LGBT. As igrejas não. Políticos são políticos, eles defendem as maneiras deles. Mas as igrejas não têm tomado ações hostis. Ela tem sido alvo de ações hostis e tem reagido de uma forma que não tem ainda... meio na tentativa e erro ainda, que é uma questão nova que tem surgido, tá? Que não tem um lastro de pensamento e uma tentativa e erro, e várias tentativas e erros para a gente saber exatamente como lidar. Então a igreja está aprendendo a lidar enquanto as coisas acontecem. Excelente. Agora, por outro lado, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, né? Então, a responsabilidade dela, manusear a palavra de Deus de maneira correta, e não importa qual seja o pecado da vez, né? Agora, essa quase teologia woke, isso não muda muito como nós vamos nos portar com aquilo que vai contrário ao plano do Senhor. No meio tempo vai haver o discurso profético, o discurso de denúncia, o chamado ao arrependimento, a denúncia de que existe de fato uma ira, um julgamento que precisa ser, precisa ser pensado antes e tal. Então, a gente mudaria o nosso discurso, ou melhor dizendo, a gente ajustaria o nosso discurso. Quando você diz ensaio e erro, assim, o que você está dizendo? É o como lidar ou seria o conteúdo
Apologética. Como vai ser a apologética? Certo. Como defender as mesmas verdades que o cristianismo defende há séculos, como Certo. ela vai ser apresentada nesse contexto que a gente vive. O que é que a gente pode utilizar nesse sentido? Ele faria assim, faria assado e tal, colocaria um... Como é que a gente pode fazer entendido partido, para um cidadão médio nesse século, nesse contexto, Entendi. a mesma verdade que está exposta há muito tempo? Como é que a gente apresenta isso de uma forma que seja compreensível? Certo. Como seria a apologética diante dessa situação nova que surgiu recente? E aí, na mente de vocês, essa é a maior dificuldade, essa tem sido os maiores conflitos dentro da temática de liberdade religiosa. Como a gente lida com a liberdade religiosa e preserva as garantias constitucionais, seria isso? Eu até nem vejo tanto a necessidade de acomodação do discurso. Eu vejo a necessidade de nós sermos estratégicos. Certo. Na defensiva, quer dizer, não é nem tanto que a gente precisa mudar para fazer mais bem a eles do que nós temos feito com o nosso discurso tradicional, mas é para que eles não nos façam tanto mal, né? Nessa perseguição, que a gente seja, às vezes, assim, mais estratégico, porque há uma vigilância pelas nossas palavras, independentemente das nossas intenções. Uhum. Né? Então, há recortes de parte do nosso discurso, independente do contexto do discurso. Então, por isso que a gente... Uma índole, né? Assim você recortar alguém, tirar fora do contexto. É por isso que é preciso doloso, ter muito né? cuidado. Agora, nós temos encontrado, digamos assim, aliados inesperados, né? Eu li um livro, agora, a Revolução Woke, agora não, um tempo atrás, em espanhol, de um professor de Sorbonne, professor de medicina, onde ele dizia, quando surgiram esses movimentos de gênero, o homem se redesignar como mulher e se aceita como mulher, ou vice-versa e tal, ele disse, isso aí campeou primeiro as ciências humanas, e nós, nas ciências naturais, ficávamos rindo das coisas assim loucas que eles estavam dizendo lá. Ele diz, mas quererem agora que isso venha para nós, que um ginecologista atenda um homem que se redesigna como mulher, ou que um médico que estudou o corpo de um ser humano masculino vai atender uma mulher para poder agradar, ele disse, aí a coisa já chegou num ponto que é um absurdo para nós. Então, ele disse, se isso continuar, não vai ser uma ameaça à religião cristã, que ele é ateu, o autor, ele vai ser uma ameaça à ciência. Não vai ter mais ciência. E o Richard Dawkins, né? Agora ele está sendo hostilizado por outros porque ele está contra essa ideologia de gênero, em nome da biologia, não é em nome do cristianismo, é em nome da ciência. Ele é bem, né? Em nome da ciência. Por isso que eu digo, não é só uma questão de um discurso de proteção de direitos, é uma visão de mundo. Uma visão de mundo que envolve uma mudança na ideia de ciência, na limitação do aspecto religioso. Então, é uma coisa realmente muito forte, muito, muito grande, né? E que, portanto, não nos ameaça apenas a nós, mas até a cientistas que querem fazer a sua ciência da maneira objetiva, né? Então, nós temos tido aliados inesperados, né? O Richard Dawkins disse recentemente, né? Eu sou um cristão cultural. Ele disse, eu não sou cristão de fé, mas eu quero aquela cultura cristã dentro da qual eu fui formado, que valorizava, inclusive, a ciência. Tem que um círculo é um círculo, né? Um homem é um homem e uma mulher... Interessante. Você perguntou os riscos, né, da liberdade de religião. Esse é está posto, não há dúvida, né? Mas tem um livro que eu li recentemente do Michael F. Bird, ele é um ministro anglicano na Austrália. E ele diz que o estado em que ele mora, né, e atua, ele é tão progressista, né, que para ele, comparado com esse estado, a Califórnia seria como o Texas. Tá? Eita! Então mesmo? É a expressão dele. Tá? E ele adverte, eu achei bem interessante, bem atual, né? Esse é uma questão que está posta, né, já é meio consenso. Mas ele alerta para uma segunda. Tá? E a gente sempre lembrar do velho Lewis, né, C.S. Lewis, que diz que o diabo manda erros aos pares. Aí vira um jogo de ganha-ganha da ótica dele. Então apresenta dois erros como se fosse a única alternativa possível. E o Michael Bird, né, citando vários países, menciona de passagem o Brasil, mas não é tanto a área de atuação
saída para esse ataque do que ele chama progressismo militante tem sido apoiar um envolvimento muito forte com líderes populistas, tá? E com o risco do que ele chama de formar o que ele chama de uma religião civil. Tá? Certo. Mais ou menos um Constantino 2.0. Certo. Uma união muito grande da igreja com um partido político, um líder político. Tá? Isso ele fala no contexto australiano e americano, que é o que ele conhece melhor, mas menciona de passagem em outros países. Tá? Então a gente vê que é uma questão que está posta e que a igreja não pode repetir esse erro. Então, se os cristãos lá do quarto século acreditavam que só tinham duas alternativas, ou sofrer perseguição do Estado, ou se aliar bastante a eles, claro que entre essas duas, a segunda é muito mais confortável, muito mais cômoda, né? Muito mais instintiva até do ser humano. Tá? Escolheram ela. E não foi uma boa alternativa. Hoje a gente vê que não foi uma boa alternativa. Forçaram poucas décadas, o que era religião tolerada passou a ser religião oficial do Império, com restrições às outras pessoas. Aí entrou um monte de descrente na igreja, entraram práticas pagãs, politicagem, dinheiro, suborno, tudo que não presta. Tá? Então, essa alternativa de se associar muito ao poder do Estado para resistir a um ataque de um progressismo militante, né? O Michael Bird ele fala que a igreja deve manter uma equidistância dos dois e defender ativamente a liberdade religiosa total de todos, inclusive de quem você mais discorda, inclusive do sujeito mais ateu que existe. Você defender que ele tem direito de falar o que ele pensa em matéria de fé sem sofrer sanções do Estado. Interessante, viu? Eu vejo como uma solução intermediária aquela obra da patrística, né? Carta de Hugueto, acho que é de Hugueto, né? Hugueto, sei que essa pronúncia é exatamente essa. Mas ele fala assim que a igreja é a alma e a sociedade é o corpo. Né, que equivale muito a uma expressão de Martin Luther King. A igreja não é senhora nem serva do Estado. A igreja é a consciência. Então, assim, nós não podemos nunca nos comprometer com o partido político, com qualquer governante que esteja no poder. Mas nós não podemos também viver no nosso gueto. Então, a gente tem que influenciar a sociedade. Né? Se nós vivemos num ambiente que é democrático e que o poder reflete, portanto, o que está acontecendo na sociedade, a opinião pública é ouvida, a gente tem que influenciar a sociedade como sal, como luz, para que isso daí ecoe naqueles que estão no poder. Independentemente de a gente converter uma pessoa, nós podemos, na medida em que pregamos a ela o Evangelho, né, acordar um pouco mais a consciência moral dela, despertar para certos valores e despertar para a natureza das coisas, né? Para a questão do direito natural, para o que está de acordo com a natureza humana. Porque eu vejo também, sabe, André, assim, que se a gente ficar só na liberdade religiosa, sem entrar em outras esferas argumentativas, nunca a questão de tornar a igreja um instrumento do poder. Mas se a gente ficar só na liberdade religiosa, a cosmovisão que está se formando está banalizando a liberdade religiosa. Então a gente tem que combater essa cosmovisão que banaliza a liberdade religiosa. Senão a gente vai estar gritando uma coisa que não vai ter mais sentido para a sociedade. Então, por exemplo, se eu não entender que essa liberdade religiosa é um direito natural, que ele não é condicionado pelo tempo, que a religião, que é o seu objeto, é uma coisa importante para o ser humano. Se eu não tiver um pano de fundo que dê um sentido para essa liberdade religiosa, e aí eu tenho que ter uma visão cristã de mundo que dê essa legitimidade, se eu só gritar por ela como slogan, mas eu não tiver influenciando a mentalidade das pessoas que a justifica, então, no futuro, por mais que eu esteja gritando por ela, aquilo ali vai ser o grito de um louco. Não vai ter, tá fora, né? Não vai ter mais sentido. Então, a gente tem que manter certas bases no pensamento da sociedade. Inclusive, nós temos como manter essas bases até como fizeram os pais da igreja apostólicos, né, que não tinham nada a ver ainda com Constantino, mas que procuraram pontes em pensadores pagãos para mostrar, olha, eles também viram isso aqui, eles também perceberam isso daqui, eles também notaram
isso daqui. Então, nós temos como apelar para argumentos que estão de acordo com a natureza das coisas, que não dependem da nossa fé diretamente, embora nós tenhamos chegado a eles mais rapidamente, porque temos a nossa fé. Romanos 2, como você falou. Se Deus criou o mundo, então o mundo é de acordo com o que Deus criou. É compreensível. Então, eu posso não falar da minha fé e argumentar com base no mundo. A criação vai trazer coisas que vão convalidar a palavra de Deus. Eu sei disso primeiramente pela palavra de Deus. O meu caminho é ir nesse sentido. Mas para o outro que não vai aceitar a autoridade da Bíblia, eu posso apelar diretamente para as estruturas desse mundo, para poder mostrar na ordem da criação, até usando princípios como um Kant utilizou, né? Kant diz o seguinte: olha, se você pegar uma conduta e generalizar ela universalmente, e o resultado disso ser ruim, é porque ela não é uma conduta moral. Normal. Então, se todo mundo mentisse, nós vivíamos todos distantes, nós não fazíamos contrato, nem pacto, nem acordo, nós não viveríamos em sociedade. O bandido, ele precisa contar que os outros estão fazendo o normal para ele poder se avantajar. Os outros têm que trabalhar honestamente, claro. para ter com que furtar. Se todo mundo furtasse... Não, mas é isso mesmo. Se todo mundo furtasse, não tinha. Se todo mundo fosse homossexual, a sociedade acabaria. Exatamente. Então, nós temos que tentar acordar as pessoas com argumentos que elas podem compreender, né? Então, é um caminho, né? O apóstolo Paulo vai falar da ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele apela para a natureza das coisas, semente que morre para nascer. A glória do vai sol, falar a glória da lua. O corpo diferente vai falar dos astros que tem, né? Distinções e tudo. Então, nós temos que ter essa sabedoria, né? Legal. Você estava falando aí, eu pensando em Salmo 19, né? O Salmo 19, ele fala sobre os 2 livros. Ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras, que é o livro da criação. E a partir do verso 7, eu acredito em diante, ele diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho. Normalmente na teologia a gente coloca essas 2 coisas: o livro da criação e o livro da revelação especial. Então, os 2 caminham juntos. Os 2, de alguma forma, a criação, ele carrega a assinatura do seu Criador. Então, e aí você falou mais na frente, eu pensei em outro texto. Talvez Romanos 1, inculcando-se por sábios, descrevendo as loucuras que os homens fazem, né? Inculcando-se por sábios, eles tornaram-se loucos e eles mudaram. Isso vai desembocar em idolatria ou fazer um Criador semelhante a si mesmo. Mas um cientista olhando, estudando, estudando, né, o fenótipo e dizendo assim: esse aqui é um homem. Mas aí ele precisa de alguma forma defender que isso é de fato um homem, quando esse homem deseja ser identificado como mulher. Isso parece não ser muito bom para a lógica, para a consciência da pessoa. Peraí. Como é que é? Tá entendendo? Parece um pouco dessa... O problema não é a pessoa ser homem e se identificar como mulher. Não o problema é ela obrigar o outro a aceitar essa mesma autoidentificação que ela está dando. Porque nós temos hoje, por exemplo, aquele lá do sul, que é o Henri Cristo, né? Sim. Se declara Jesus Cristo. Eu teria que aceitar que ele é Jesus Cristo para ele não se sentir mal. Vai me processar por isso. Eu teria que, por exemplo, tem gente aí que nessas patologias que nós temos hoje, tem gente aí se sentindo animal. Tem um que primeiro se declarou mulher e depois se declarou uma criança, né? Abriu para tudo. Foi acolhido. Quer dizer, eu para não ferir todas essas pessoas, eu terei que aceitar tudo isso. Como é que vai viver a sociedade dessa maneira? Teve um cidadão aí que ele declarou que a idade dele não era a idade que ele tinha. E ele queria mudar o registro de nascimento dele, porque ele dizia: eu não me sinto com a idade que eu tenho, eu me sinto com outra idade. Ele queria mudar e ele alegou a questão do gênero para poder mudar. Eles podem mudar o gênero, por que não pode mudar? Quer dizer, você vai criar uma situação de total anormalidade. Por que se uma pessoa se redesignar como Jesus Cristo, se redesignar com idade diferente, nós vamos dizer que aquilo ali é alguma patologia de disfunção? E se for na área sexual, não? Será que a área sexual não apenas isenta da moral, mas isenta de todas as outras conclusões
psiquiátricas que nós teríamos com qualquer outro tipo de designação. Então, o problema não é a pessoa se designar. O que é que se pode fazer se ela se designar que é uma pedra, que é isso, que é aquilo? A questão é os outros serem obrigados a aceitar isso. No livro 1984, de George Orwell, né, tem uma parte lá que ele diz o seguinte, que o maior inimigo da tirania é o senso comum. A tirania ela tem que violar o senso comum para ter o completo domínio. Aí o cidadão lá, o Winston, né, que é torturado, a pessoa diz, quantos dedos tem aqui? Aí ele diz 4. Aí a pessoa diz, não, são 5. Ele, não, mas eu estou vendo 4. Aí ele diz, é 4 se nós dissermos que é 4. 5 se nós dissermos que é 5. Aí ele não aceita, o cara tortura ele, né? Aí ele diz, não, então tem 5, tem 4, tem o que você quiser. Aí eles, não, nós não estamos satisfeitos, porque você está dizendo isso sob tortura. A gente quer que você se convença de que 4 é 5 porque nós estamos dizendo. Você ainda tem humanidade, nós queremos lhe desumanizar por completo. Aí, por isso que o livro diz, o pior inimigo da tirania é o senso comum, porque o senso comum é o momento em que você é capaz de discordar. Não, você está dizendo isso, mas eu estou vendo. É a lucidez. Mas né? aí o máximo da tirania é quando você não está mais vendo. Os seus olhos são os olhos do tirano. Você não vê mais nada. Então, é essa a nossa grande preocupação. Uau, que Deus nos livre disso, né, Né? E, pastor, a gente tem que colocar também as coisas na perspectiva histórica, né? Então, a igreja, a Bíblia e a igreja já passaram por vários tipos de governo, várias ideologias, vários totalitarismos, vários união com o Estado, hostilidade ao Estado. Então, ela vai permanecer até Cristo voltar, como ele disse. Então, essa é a nossa dificuldade da nossa geração, cabe a nós lidarmos com ela, entendermos, lidar da melhor forma, continuar anunciando a palavra de Deus com amor ao próximo, com fidelidade, com devoção ao Senhor até que Ele venha, né? E essa é a parte que nos cabe na linha da história. Mas saber que nada disso vai destruir a Igreja de Cristo, vai acabar a Bíblia, nada disso. É só a nossa geração e como nós vamos lidar com isso. E a próxima vai ter as suas vantagens e desvantagens, como todas as que tiveram antes da gente. Essa é uma boa palavra para a gente terminar. Vamos fechar assim, só pensando assim. Vamos pensar nos nossos líderes, pastores. Quais seriam algumas coisas, algumas recomendações que nós daríamos para ele em termos de liberdade religiosa? Quais são as coisas que eles deveriam saber? Quais são os lugares que eles deveriam ir? Quais são os livros que eles poderiam ler? Qual é o tipo de atitude assim? Só pontos chaves. Uma questão bem prática, eu acho que seria colocar nos estatutos como matéria de fé, se aquela instituição crer nisso, de fato, que o casamento é uma instituição entre um homem e uma mulher. Certo. Né? Deixar isso claro nos estatutos como matéria de fé. Você está pensando sobre isso, mas pode ser sobre outra coisa que possa ser um problema mais na frente, né? Sim, exato. Só porque isso está na moda. Exato. Excelente. Ficar atento muitas vezes os estatutos, né, as declarações de fé, elas foram feitas em um determinado momento histórico. E aí vai se mantendo aquilo. O senso comum era Isso. suficiente, né? A gente vê nos primeiros concílios da igreja, né? Eles eram bem pequenos, surge um pensamento novo que tem que ser combatido, e aí se aumenta, se coloca algo especificando aquilo. Então, acho que a gente tem que estar atento para nossas épocas, qualquer que seja. Se você está vendo esse vídeo daqui a 35 anos, né? Veja a cultura do seu tempo e atualize a declaração de fé para ficar claro para todo mundo, até para evitar constrangimentos. Para quem entrar naquela organização religiosa, saber onde está entrando e saber quais são as cláusulas de exclusão. Só isso, tá? Para não pegar ninguém desprevenido e deixar claro que não é uma coisa arbitrária, né? Não é você abrir uma igreja e dizer não aceitamos membros japoneses. Não, mas não tem nenhuma relação com fé, com nada. Não tem questão de fé envolvido. Isso é uma coisa arbitrária. Isso, obviamente, seria proibido pela lei brasileira corretamente. Tá? Mas quando você trata uma pessoa diferente numa organização religiosa por questão de fé, você pode dizer não aceitamos membros budistas numa mesquita islâmica. É evidente. Certo? Então, se a mesquita islâmica crê em determinada verdade como matéria de fé, ela tem direito de se reunir com pessoas que pensam daquela maneira. Então, se a igreja entende que o casamento, que a união entre pessoas de mesmo sexo é permitida e tudo, coloque isso no estatuto, para quem entrar sabendo. E se a igreja entende que isso é pecado, coloque no estatuto para quem entrar sabendo. E como cláusula de exclusão, violar esse ou qualquer outro artigo de fé. Sugiro também colocar bigamia
tá? Como matéria de fé, um homem e uma mulher, porque tem várias ações já em várias famílias hoje pedindo esse reconhecimento de união com mais de uma pessoa, tá? Então Aquela redação que você colocou, diz aí de novo, você sugeriu uma redação para colocar lá sexo isso, qual... um homem e uma mulher de acordo com o sexo conforme o nascimento. Tá? O sexo conforme porque o nascimento. Também é matéria de fé entender que Deus escolhe soberanamente o sexo da pessoa. E isso tá? é definido Identidade, sexo, independente gênero, dele, né? Pode ser Não matéria de cabe fé. ele. Exato, sabe? Então só deixar claro isso, certo? Aí a pessoa, então, que aí você não gera constrangimentos a ninguém, você não exclui ninguém de forma arbitrária, tá? Então, acho que isso seria uma coisa bem, bem prática, bem simples de fazer e que evita muitos problemas, pode evitar muitos problemas. Resguardar. Excelente, muito bom, André. Glauco, tem alguma... A minha recomendação é mais para a autopreservação da igreja diante desse cenário que a gente está. Não tanto para a questão da liberdade religiosa, mas para que ela não se autodestrua diante dessas ideologias que militam contra a liberdade religiosa. Pierre Bourdieu, que era um sociólogo francês, ele escreveu um livro, O Poder Simbólico. Ele diz que todos os grupos hoje, eles querem, de alguma maneira, ter uma influência sobre o Estado para conseguir oficializar suas próprias perspectivas e naturalizá-las diante da sociedade. Havia muitas propostas, por exemplo, de admissão da união entre pessoas do mesmo sexo, em outra qualidade que não fosse casamento e família, por distinções que eu apontei. Mas eles só queriam se fosse dessa forma, porque o objetivo era naturalizar, era desconstruir, né? E hoje eles querem colocar cotas para pessoas trans e tal, que é para poder as pessoas conviverem como se fosse uma normalidade, professores que tem essa opção, drag skin que está lá com crianças, e filmes, né, para crianças com sempre um personagem que tem esse estilo de vida próprio, né, para naturalizar. E o que eu mais peço a Deus é que os pais, os pastores, as igrejas cuidem dos seus jovens, dos seus adolescentes que estão ingressando na universidade. Hoje a minha preocupação já começa desde o ensino fundamental e médio, que está muito envolvido com todas as ideologias, o que eles estão assistindo, né, para que eles possam entender que não devem discriminar pessoas, devem amar, mas que certas coisas não são iguais às outras, não são biblicamente consideradas naturais no sentido de estarem conformes à ordem da criação, para que a gente não tenha no futuro uma situação como está acontecendo nos Estados Unidos em muitos lugares, igrejas históricas que submetem a votação a essa questão, né? E quem vai acompanhando, eu vou acompanhando, né? Algumas começam mantendo a posição tradicional por um pequeno número de votos, aí passa os 2 anos, aí o outro lado ganha, aí elas revertem tudo e acaba toda a perspectiva. Que nós tenhamos essa preocupação hoje também. Nós não estamos só buscando a liberdade religiosa. Hoje é uma luta para que a gente possa conservar a consciência e a mentalidade cristã nos jovens. Se a gente não atentar para isso, se os pais não atentarem para isso, se a gente achar que nossa escola dominical de um dia vence uma influência que percorre toda a semana, nós vamos ter surpresas amanhã. Inclusive porque essas pessoas que seguem essas ideologias estão ocupando os espaços, principalmente na área do ensino. Elas dizem o seguinte: olha, não entre em conflito com seu pai e sua mãe. Receba aqui, eles são de uma geração que não tem jeito. Fique lá calado. Um dia, quando você puder, tiver maior, você puder, você expressa o que você pensa, o que você diz, mas deixa para lá. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas, jovens, em silêncio. E o pastor está pensando que está tudo do mesmo jeito, os pais estão pensando que está do mesmo jeito, mas eles estão, entre outras coisas, sendo orientados para ficar em silêncio nesse ambiente. E amanhã, ocupar esses mesmos ambientes com um pensamento que já está dentro deles. E eles só estrategicamente não estão falando. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, né? Malaquias diz, né, que Elias será enviado para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é para dividi-los, não. Amém. Amém. Obrigado demais, viu, turma? Que Deus abençoe aqueles que vão ouvir, né? Aqui
ajude a igreja a continuar caminhando nessa perspectiva, né? Sendo coluna e baluarte da verdade, tá bom? Deus abençoe e vamos para lá, vamos começar, né? Amém.